é algo que me traz dúvidas, né? Eu acho que para qualquer um, sobre como ouvir a voz de Deus, né? Como o Senhor pode falar conosco. E Deus tem muitas formas de falar com cada um de nós. Eu creio, papai. Deus fala através da palavra dele, da Bíblia, com convicções dentro de nós mesmos, né? Até mesmo em nosso subconsciente. Ele nos usa para se comunicar conosco. E queria convidar os irmãos a abrir em 1 Samuel, capítulo 3. É uma palavra conhecida, uma história que acho que muitos já ouviram falar, né, sobre o profeta Samuel e como Deus falou com ele. Deus teve uma chamada com seu filho. E 1 Samuel, capítulo 3, diz: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu aquele dia que, estando ali, Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. Eu convido os irmãos a se sentarem, pode ficar à vontade. Aqui vemos que Deus chamou Samuel pelo seu nome, né? E podemos entender que parece que foi uma voz audível a Samuel. E o engraçado era aonde o Samuel estava. Samuel estava deitado em seu quarto, mas sabemos que ali estava a arca de Deus. A presença do Senhor, que significa a presença do Senhor, estava ali próximo a Samuel. E começando aqui a palavra, dá para entender que Samuel ouviu a voz de Deus, respondeu: eis-me aqui, mas ele não sabia que era Deus falando com ele. Ele estava dentro do templo, ele estava próximo da presença do Senhor, mas não reconhecia a voz do Senhor. Ele não teve essa experiência de conhecer Deus. E hoje é o que mais vemos nas nossas igrejas. Muitas pessoas vão à casa de Deus. Muitas pessoas dizem: mas eu vou todo domingo para a igreja. Eu vou à consagração, eu dou meu dízimo. Mas não conhece a voz do Senhor. Faz tanto para Deus dentro da casa, do templo, mas não conhece quem é o Pai. Não reconhece, não sabe discernir a voz do Senhor. E
Samuel não teve a experiência de conhecer a Deus. E ali o Senhor chamou a Samuel e ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna-te a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Aqui vemos a confirmação que Samuel não conhecia a palavra do Senhor, não conhecia a voz de Deus. Ele não teve um encontro verdadeiramente com Deus. Porque quando o Senhor fala conosco, quando sabemos discernir a voz do Senhor, sabemos que Ele não precisa repetir. Ele não precisa te chamar mais uma vez. Quando o Senhor fala conosco, Ele não deixa dúvidas. Ele fala uma vez e já entendemos o que o Senhor quer para a nossa vida. O que o Senhor quer de nós e para nós. E quando temos essa experiência com o Senhor, é algo marcante. E sabemos que Deus tem 2 chamados para a nossa vida, né? O primeiro chamado é quando nos convertemos, entregamos a nossa vida para o Pai. Foi um chamado que Ele deu para cada um de nós. Ele deu essa oportunidade, essa chance de entregarmos a nossa vida a Ele, de entregarmos as nossas angústias, as nossas aflições ao Pai. E o segundo chamado é quando Deus nos mostra o nosso chamado, o nosso ministério, né? Quando Deus nos dá uma missão, porque esse é o nosso papel aqui na terra. Não é apenas viver ou conquistar algo material, ou apenas vir à igreja, adorar ao Senhor, mas temos que buscar mais, buscar as almas para o Pai, buscar cura sobre os enfermos, buscar libertação. E cada um de nós temos um chamado diferente. Talvez eu não seja bom ministrando, ou talvez o Samuel não seja bom cantando, mas Deus tem um chamado para a vida dele. Deus tem algo, tem um propósito maior do que os sonhos que ele sonhou para ele mesmo. Todos nós temos um sonho, né? Todos nós temos um objetivo a concluir, a conquistar. Mas não podemos esquecer que Deus também tem um plano para as nossas vidas. E os planos de Deus sempre foram maiores e mais altos do que os nossos. Os planos de Deus sempre foram melhores e bons para as nossas vidas. Às vezes nos perdemos e achamos que o que estamos fazendo é bom para nós. O que estamos buscando era bom para nós. Mas em que momento da sua vida você parou para perguntar ao Senhor se está certo o que você está fazendo?
se o que você está buscando está alinhado com o propósito de Deus. Viver um chamado é isso. Viver um chamado é viver sobre a palavra que Deus liberou em nossas vidas. Viver sobre fé é isso. Viver sobre uma palavra que parece impossível aos nossos olhos. Que quando contamos a alguém, parece até loucura. É tão grandioso os planos de Deus que aos olhos dos homens parece engraçado. Parece que você está contando uma piada. Porque é algo que ninguém imagina. É algo que não imaginamos para nós mesmos. Aqui, Samuel era apenas um jovem. Ele era novo. E Deus tinha um propósito para ele. Deus tinha um chamado para Samuel. Assim como Ele tem para cada um de nós que estamos aqui hoje. E Deus quer falar com cada um de nós hoje. Ele quer contar os propósitos dEle para a nossa vida. Ele quer liberar essa palavra, que possamos caminhar em fé sobre ela. E para ouvir a voz do Senhor, para saber discernir o que Deus quer para nós, como devemos agir ou o que devemos fazer, né? Aqui Samuel tinha Eli para o instruir. Mas sabemos que a casa de Eli estava uma bagunça, né? Seus filhos não agradavam a vontade do Senhor. E isso se caiu sobre Eli. Sabemos ali que, apesar de tudo isso, ele soube instruir corretamente Samuel. Ele, apesar de Deus ter uma palavra de que ia derrubar Eli, ele não se feriu, né? Ainda assim ele soube instruir Samuel. E é assim nas nossas vidas. Muitas das vezes pensamos que aquela pessoa que não gostamos não pode nos ensinar nada. Talvez uma dificuldade ou um problema que não conseguimos ultrapassar torna-se impossível para nós aceitar que isso é um aprendizado. Muitas das vezes achamos que a dor e a tormenta é apenas para machucar ou para ferir-nos. Mas esquecemos que o Senhor, Ele trabalha assim. Ele trabalha em meio ao deserto, quando estamos feridos. A dor nunca foi apenas para nos machucar. Nunca foi apenas para ferir-nos. Ela sempre foi um aprendizado. Como podemos evoluir como pessoas? Ou como podemos abrir as nossas mentes se não formos confrontados pela palavra do Senhor? Se não tiver alguém que chegue em você e diga: ei, Samuel, não é assim. Samuel, você está fazendo errado. Não vai por aí, Samuel. Esse não é o caminho.
A palavra de Deus diz que é aqui que você tem que caminhar. Essa decisão que você está tomando está errada. Não faça isso. E às vezes, por essa pessoa não ter uma intimidade um com o outro ou você não gostar dessa pessoa, te torna impossível de acreditar que talvez essa instrução ou esse conselho seja bom para você. Às vezes impedimos o agir de Deus ou as bênçãos que Deus tem para nós por conta de feridas que temos carregado por muito tempo. Por conta de mágoas que carregamos de pessoas. Mas eu quero que você entenda hoje que Deus pode te abençoar a qualquer momento. Ele pode usar a qualquer um para falar contigo. Deus não tem limites para nos honrar ou te abençoar. Você pode ser limitado a algo. Você tem limites, você tem dúvidas, mas o Senhor não. O Senhor tem uma palavra, e essa palavra se cumpre independente de qualquer situação. Você pode estar angustiado, você pode estar quebrado, mas a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida. A palavra do Senhor não tem curva. E é como uma flecha lançada que não volta atrás. E hoje, que possamos entender que Deus quer falar conosco. Ele quer te contar os propósitos dele para a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te evoluir de jovem para homem, de moça para mulher. Aqui Samuel, ele iniciou muito jovem, mas quando Deus tem pressa em seu agir, ele transforma e muda o estado de qualquer situação. E aqui o Senhor, pois tomou a chamar Samuel de novo, pela terceira vez, e ele se levantou e foi ali, e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamou o jovem. Eli, apesar de Deus não falar mais com ele, apesar de ele estar longe do Senhor, ele tinha a experiência de ouvir a voz de Deus. Eli sabia discernir a voz do Senhor. E ali ele disse: Samuel, se ele chamar de novo, para que Samuel respondesse: eis-me aqui, Senhor, o seu servo ouve. Glória a Deus! Samuel ali teve o seu primeiro encontro com o Senhor. Esse é o segundo chamado que o Senhor tem para nós. Dele contar o nosso ministério, o seu propósito para nós. O problema é
que muitas das vezes, quando percebemos que é o Senhor que chamou, quando chegamos na porta para entrar no quarto, paramos, damos aquelas dúvidas, mas será que é o Senhor mesmo? Ele não escuta mais o Senhor. Ele não tem mais essa intimidade. Será que eu posso confiar? Será que é o Senhor mesmo que vai falar comigo? E se for, eu vou ter que mudar? Se for, eu vou ter que largar tudo, eu vou ter que me sacrificar mais? As igrejas passam por isso hoje. Chega a um ponto em que devemos abrir a porta do nosso quarto e escutar a voz de Deus, mas por saber que é Deus que está falando conosco, por saber que Deus quer uma mudança em nossas vidas, quer que larguemos os nossos pecados, quer que larguemos os nossos vícios, damos um passo para trás e repensamos a nossa vida. Repensamos se é isso mesmo que queremos para nós. Isso é engraçado de se dizer, porque apesar de estarmos na igreja todo domingo, apesar de virmos adorar ao Senhor, apesar de saber que Deus faz, Deus cura, Deus transforma, ainda temos dúvidas se é isso que queremos, ainda temos receio de entregar tudo para Deus, de renunciar tudo para o Senhor, de derramar verdadeiramente a nossa adoração, de chorar na presença do Senhor. Ainda temos vergonha de adorar verdadeiramente. E até quando isso vai durar? Até quando essa incerteza, essas dúvidas vai durar em nossos corações? Deus quer uma intimidade conosco. Deus quer que você entre no seu quarto, feche a porta e tenha uma intimidade com Ele. Ele quer te contar os segredos e os propósitos, os planos que Ele tem para a sua vida. Ele quer transformar a sua vida da água para o vinho. Mas temos que sacrificar aquilo que gostamos, né? Que perpetua em nossas vidas. Temos que sacrificar a nossa carne. Temos que sacrificar o nosso tempo. Hoje, o que mais ouvimos é que não temos tempo para Deus. É que vivemos tão ansiosos, tão apressados, que o dia passa, o mês passa, o ano passa e entregamos tão pouco para o Senhor. E damos a desculpa de que não tivemos tempo. Eu não tive tempo de entregar mais. Eu não tive tempo de ler a Bíblia mais. Eu não tive tempo de fazer a vontade do Senhor. Mas sabemos que essa não é a verdade. A verdade é que
priorizamos os nossos desejos. Priorizamos qualquer outra coisa menos a presença do Senhor, menos a intimidade com o Pai. Aleluia. E isso é o que nos torna fracos, crentes Nutella, vamos dizer assim. Porque Deus quer tanto falar contigo. Deus quer tanto ter uma intimidade contigo. Ele quer ver você se derramar novamente. Ele quer ver você chorar na presença dele. Ele quer te contar os segredos que somente Ele sabe, os planos que somente Ele estruturou para a sua vida. E você está trocando isso, você está trocando essa presença inigualável por algo fútil. Está trocando isso por momentos ou por horas que não vão edificar a sua vida. Imagina só você chegar àquele grande dia e ele dizer que não te conhece. Imagina só a angústia que você vai sentir quando descobrir que você foi à igreja todo domingo, você louvou hinos, e mesmo assim não conhecia o Senhor, não teve a intimidade, não pôde discernir a voz de Deus quando Ele te chamou. Imagina quanta dor seria de viver uma eternidade em sofrimento. Isso vale mesmo a pena por apenas alguns anos trocados? Imagina só o que é uma eternidade. Imagina só viver uma eternidade em dor e sofrimento. Se aqui reclamamos que trabalhamos muito, reclamamos que está muito trânsito, ou que tomamos chuva num dia ruim, ou que recebemos uma bronca do patrão. Isso realmente chega perto de viver uma eternidade de dor e sofrimento? Não vale a pena. Não vale a pena porque os planos de Deus são tão bons para nossas vidas. Tudo que Ele sempre quis foi algo melhor para cada um de nós. A vontade dele sempre foi boa e agradável para nós. Então, por que ainda trocamos isso? Ainda trocamos a presença do Senhor? Semana passada na segunda-feira, após o casamento, de um dia especial, de um dia bom, eu fui trabalhar na segunda-feira e não tive um dia tão bom. E sabe quando parece que está tudo bem? Só que quando eu estava voltando, eu normalmente gosto de ouvir louvores, né? De
alguns vídeos no Instagram e parou em um louvor e ele ficou tocando e tocando e veio de lá até aqui tocando esse louvor e foi quando caiu a minha ficha. Eu passei por um dia tão bom, tão alegre, foi para a honra e glória do Senhor que aquele momento aconteceu. E hoje eu estou tendo um dia tão ruim, passando por algo que não deveria passar. E por um momento eu me peguei pregando para mim mesmo. Deus falando comigo através da minha boca. E ele dizia que porque num dia bom eu estava adorando ele, e se passou um dia ruim e parece que já acabou a minha semana inteira. Um dia ruim pode destruir o que você construiu com o Pai. Naquele momento eu entendi que era Deus falando comigo, eu entendi a voz do Senhor. Eu discerni e me derramei na presença dEle. Eu me derramei porque saber que o Pai está comigo, apesar das dificuldades e das dores, Ele ainda me escuta. Ele ainda tem uma palavra para a minha vida. E Ele nunca desistiu de mim. E quando você achar que já não tem mais jeito, já não tem mais saída, quando você pensar em desistir, lembre que o Senhor te chamou para algo maior. Glória a Deus. O Senhor tem um plano para a sua vida. E o jeito mais fácil de você escutar a voz do Senhor é fechando a porta do seu quarto e tendo uma intimidade com Ele. Se derrame e entregue as suas dores e as suas aflições, porque Ele é o nosso Pai Celestial, é Ele quem cuida de você, é Ele quem te guarda e te sustenta a cada dia. Entra no teu quarto e entrega a sua vida para o Pai, que Ele toma conta de tudo. Ele tem um plano maior para você. Amém? Que essa palavra possa ter edificado a vida de cada um. Porque antes mesmo de eu transmitir ela hoje, Deus falou em meu coração. Deus sondou ela em mim. E espero que para os irmãos tenha sido uma edificação, para que possamos ter uma intimidade verdadeiramente com o Senhor, que possamos priorizar mais a presença do Pai.